Então, boa tarde, para quem estiver aí acompanhando. Eu sou o Daniel, já segundo assunto de hoje, né? Eu faço parte aí do grupo de consultores da Object. Eu espero que você esteja em casa, esteja bem, esteja tranquilo, saudável, você e sua família. Falando um pouquinho de mim, novamente, né? Para quem não viu a primeira, eu sou certificado Scrum Master desde 2006, tenho CSP, KNP, PMP, também tenho mestrado em MBA, estou trabalhando aí com Agile há algum tempo, né? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre OLE versus eficiência de fluxo. Quer dizer, são dois tipos de eficiências diferentes, então a gente vai dar uma olhadinha para ver qual que é a diferença entre eles, né? O que é o OLE. Então, os 4 tópicos que a gente vai ver um pouquinho sobre eficiência de fluxo, a gente vai ver um pouquinho sobre a OLE, os tipos de eficiência e qual poderia ser melhor para você, né? Para você entender um pouquinho a diferença entre elas. Escolher uma. A eficiência de fluxo ela é a razão entre o tempo agregando valor e o lead time. Então, ela é útil para medir tempos de espera, bloqueio. Então, a fórmula é bem simples. É o tempo agregando valor dividido pelo lead time vezes 100. E aí você vai ter uma porcentagem. Se você tiver 100%, quer dizer que você tem uma eficiência fantástica, né? Você não tem nenhuma espera, nenhum bloqueio. O pessoal está realmente focado ali em fazer a entrega e ninguém esperou nada. Então, um exemplo disso aqui, um cliente faz um pedido, ele vai pedir para você lá uma história ou alguma coisa, e ele vai esperar, ele fez o pedido, olha, você ligou lá no call center e falou, olha, eu preciso resolver aqui um problema aqui, né, ele tem uma história que ele precisa fazer uma correção, uma melhoria, e nisso, esse pedido do cliente, ele está esperando 5 dias. Aí apareceu um desenvolvedor, trabalhou 3 dias, ele ficou com alguma dúvida, alguma questão, e mandou de volta para o cliente. E até ele resolver essa dúvida. Então, passaram mais 3 dias. Né? Resolvido a questão, a dúvida, voltou para ele trabalhou mais 2 dias e ele finalizou esse desenvolvimento e agora ele está esperando uma janela para produção. E vai ficar lá 7 dias. Então, aí no final do 7º dia ele vai entrar em produção. Então, qual que é o tempo total desde o momento que o cliente fez esse pedido dessa alteração, até a entrada em produção? Foram 20 dias. Então, se você trabalhar com o desenvolvedor e falar assim, olha, está demorando muito tempo, a gente precisa agilizar, a gente precisa melhorar isso aqui. E ele deu lá uma chibatada lá no desenvolvedor e falou assim, olha, nós vamos ter que entregar isso aqui mais rápido. E o desenvolvedor fez lá alguma hora extra e ele trabalhou. Ele dobrou, né, a produtividade dele. Ele conseguiu entregar em 1 dia e meio. Então, agora, o seu ganho foi de 7% após dobrar a produtividade. Quer dizer, então você caiu de 20 dias para 18 dias e meio. E o desenvolvedor né, saiu massacrado ali, porque ele realmente deu um gás e o que ele tinha que fazer em 3 dias, ele fez em 1 dia e meio. Então, qual é o benefício, né, para o cliente? Então, se a gente fosse pegar nessa fórmula, são 5 dias trabalhados, 5 dias agregando valor, por 20 dias de todo esse aí. Nós temos uma eficiência de fluxo de 25%. Essa é a nossa eficiência de fluxo, bem baixinha. Uma curiosidade, né? Se você dobrar a produtividade desse desenvolvedor, a eficiência de fluxo até cai, né? Ela vai cair para 18,9%. Qual é o outro tipo de métrica que a gente pode usar? É o OLE. Então, o OLE é o Overall Labor Effectiveness. Então, ele é uma variação do OEE, que o pessoal usa lá no Six Sigma, que foi vendido para mim, né, como uma métrica de ouro para produtividade em manufatura. Seria uma métrica bem aplicada aí.
E nessa métrica ele mede o quê? A disponibilidade, percentual de tempo que o pessoal contribui de fato. Ele mede o desempenho, a quantidade de itens entregues, baseado no planejamento, e a qualidade, o percentual de itens sem defeito. E a fórmula é essa. Então, o LE é a disponibilidade vezes os defeitos, desculpa, vezes o desempenho, vezes a qualidade. Na disponibilidade. Então, algumas palavras-chave, né? É utilização e absenteísmo, atividades indiretas, aguardando materiais, bloqueio. Então, você tem tempo produzido dividido pelo tempo planejado. Veja que aqui tem uma diferençazinha para o outro, né? Não é tempo planejado. Eu planejei que você vai trabalhar por 5 dias, mas a pessoa só trabalhou por 3. Então, a gente vai ver um exemplo um pouquinho mais para frente. No desempenho, você tem as palavras-chave, né? Disponibilidade de processos, instrução, ferramentas, materiais, treinamento, skills e suporte indireto. Então, algumas palavras para você poder melhorar o seu desempenho. Você tem os itens produzidos sobre itens planejados. E na qualidade, não vou entrar muito aí no conceito de qualidade, mas seria a quantidade de itens ser feito pelo número total de itens entregues. Pegando naquele nosso exemplo, em que teve aquele desenvolvimento, qual seria a disponibilidade? Então, você planejou, você ia trabalhar por 8 dias, mas na realidade o desenvolvedor só trabalhou por 5, 3 dias ele ficou parado, esperando, né? Então, foram 5 dias produzindo sobre 8 dias planejados. Né? Inicialmente foi pensado que ele ia trabalhar por 8 dias. Se você tivesse trabalhado por 8 dias, você ia ter uma disponibilidade de 1. Mas no caso ele virou só 0,62. Em relação ao desempenho, então são os itens produzidos divididos pelos itens planejados. O planejado era entregar 2 histórias. Por quê? No prazo de 20 dias, se fosse foi planejado que ele conseguiria entregar 2 histórias. Tinha uma outra demanda de um outro cliente, né? Mas devido ao bloqueio, eles não conseguiram entregar apenas uma. Ele ficou lá parado esperando, ele não conseguiu se desvencilhar. Então, foi uma história entregue sobre 2 histórias planejadas. Teve um desempenho de 0,5. E na qualidade, então ele teve uma história sem defeito, uma história entregue, perfeito, qualidade, 100%. Né? Se ele tivesse planejado entregar 2, mas ele entregou só uma, a gente só conta sobre uma. Só o que foi efetivamente entregue, não sobre o que foi planejado. Essa é a diferença. Então, aqui no nosso exemplo, o LE vai ser a disponibilidade versus desempenho versus a qualidade, acaba virando 0,62 vezes 0,5 vezes 1, que dá um resultado final de 0,31. Esse é o índice do Overall Labor Effectiveness para esse time, para esse caso. E quais são os tipos de eficiência? Né? Vamos comparar aqui os dois tipos de eficiência. Então, vamos começar aqui pelo OLE, né? Você teve 3 demandas, chegou lá, 3 histórias no seu quadro que você tem que desenvolver. E aí o desenvolvedor estava fora, ele só foi começar o trabalho 1, 2 dias depois. E ele começou a trabalhar na primeira demanda. Ele terminou de trabalhar na primeira demanda, partiu para a segunda demanda. Enquanto isso, o tempo de espera da segunda demanda já é um pouco maior. Ela teve que esperar não só o tempo que ficou esperando a primeira, mas o tempo do desenvolvedor. E aí, quando ele terminou a segunda demanda, ele partiu para a terceira. Então, eu vejo que ele começou a trabalhar a terceira demanda só lá no meio. Né? Aí ele teve algum bloqueio, alguma questão, que ele vejam que também é um WIP bem alto, né? Aqui. Ele volta a trabalhar na primeira demanda, volta a trabalhar na segunda demanda, até que ele terminou as 3 demandas e está esperando a janela de produção. E eles entraram na produção lá no finalzinho, só lá no final. Então, aqui qual que foi o foco? O foco é no desenvolvedor. A disponibilidade é quase 100%. Apesar de que o OLE também considera qualidade e desempenho, né? A gente também considera a disponibilidade. Então, o
desenvolvedor ficou 100% do tempo ocupado. Ele ficou extremamente ocupado, mas o tamanho, o tempo de espera das demandas foi bem alto, né? Então, em relação agora à eficiência de fluxo, né? Vamos supor que você teve 3 demandas e você tenha 2 desenvolvedores. Então, 2 demandas, elas começam a ser trabalhadas imediatamente. E a terceira demanda, ela vai esperar um pouco, porque você não tem também os 3 desenvolvedores. Aí, à medida que um desenvolvedor terminou uma demanda, parte para a próxima, né? Enquanto isso, o primeiro desenvolvedor está trabalhando lá na primeira demanda. Ela teve um bloqueio, aconteceu, mas ela voltou para a segunda demanda e finalmente acabou e você vai poder entrar em produção. Então, veja que o foco ela é muito mais na demanda, muito mais no pedido do seu cliente. E o tempo de espera é muito menor. Então, você está focado ali, o teu objetivo é entregar o quanto mais rápido você puder a entrega, certo? O foco acaba sendo em menos bloqueios, menos esperas. Qual que é melhor para você? Você poderia usar. Vamos fazer um comparativo aqui. Se você estivesse privilegiando um fluxo, então na primeira semana você teve novamente as mesmas 3 demandas, e você tem, no caso aqui agora, 3 desenvolvedores, então todas as demandas são atendidas prontamente. Em alguns dias você já terminou todas elas e está entregando, quer dizer, um cliente super feliz, né? Na segunda semana você teve só um pedido, só uma demanda. Aconteceu uma outra lá e os outros 2 clientes não fizeram nenhuma demanda. Você tem o desenvolvedor, ele trabalha e entrega prontamente também. Então todas é bem rápido, né? Pediu, entregou. Só que nesse tipo de fluxo ele não considera, né, se houve uma ociosidade ou baixa de qualidade, né? Então ele não tem esse viés aqui diretamente. Mas ele tem um cliente extremamente satisfeito, né? Teve uma entrega super rápida. E se a gente fosse trabalhar na outra métrica, né, privilegiando a disponibilidade? Então, a primeira semana você teve 3 demandas, mas você só tem um desenvolvedor. Você teve 2 demandas na fila. Na segunda semana, apareceu mais uma demanda, então você entregou uma, e só que agora você está com uma fila, né? Você trouxe da primeira semana, nossa, está errado. Você trouxe aqui uma fila, né, de duas demandas que não conseguiram ser resolvidas, então ficou ali uma fila. Mas o seu desenvolvedor estava 100% do tempo ocupado. E qual que é melhor para você? Qual que é a recomendação, né? Então, na dúvida, inicie pela eficiência de fluxo. Foque na entrega, foque no seu cliente. Né? E utilize o OLE com cautela. Quer dizer, as pessoas não gostam de serem medidas. A partir do momento que você também resolver implantar um OLE, você tem que ter um ambiente de confiança, aí você tem que ter uma razão bem boa para trabalhar com eles, porque o cliente, as pessoas elas não vão gostar de serem medidas. Saberem assim, por que você quer saber se eu estou trabalhando assim certinho, você está com dúvida de mim, né? Então, o ideal mesmo é que você implante o LE só quando você tiver um bom ambiente de segurança. E considere o LE como um complemento na eficiência de fluxo, né? Então, você quer saber se você medir única e exclusivamente a eficiência de fluxo e focar demais nela, você pode acontecer de você ter uma, uma equipe que vai estar ansiosa de tempos em tempos. Isso muitas vezes é um custo. Então, mas você vai estar entregando rápido. Então, o LE é um complemento só para você saber se você está tendo uma boa qualidade, né, um bom desempenho e uma boa disponibilidade. Eu também convido vocês para preencher lá o Self-Assessment da Objective, e aí você vai poder concorrer a uma consultoria com o Marcelo Walter. Aí você vai poder saber se você está realmente sendo ágil ou não. É um self-assessment bem bacaninha para você ver lá. E ainda concorre aqui com o Marcelo, né?
E aqui o meu LinkedIn, meu e-mail, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira conversar. Certo, Pedro? Boa, Daniel. Valeu, parabéns aí pela apresentação. Valeu. Eu sou sempre a favor da eficiência de fluxo, assim, né? Sim. É bom a gente comparar ele com outros, mas, cara, eu sou sempre a favor da eficiência de fluxo, né? E Tem aí que começar por lá. É. Mas trazer comparações é bom para a gente ir validando e tendo mais certezas do que a gente está escolhendo, né? Sim, claro. Exatamente. É isso aí. Legal. Se puder deixar ali no QR Code para o pessoal poder ver o do Justo. preenchimento do Aham. assessment e do Marcelo Walter. Aham. Enquanto a gente fala só mais um pouquinho aqui, enquanto o pessoal está terminando uma das trilhas lá no Agile Trends, para a gente sincronizar um pouquinho a nossa trilha, né? Sim. E A gente começou um pouquinho mais cedo, né? Começou uns 5 minutos antes. Sim. O meu aqui foram 15 minutos. Terminei, apesar dos 20 planejado, acabou terminando em 15, né? Sem problema. É bom que a gente pode falar um pouquinho também. Conte aí para a gente a experiência de aplicar métricas desse tipo, de como que você vê as pessoas se comportando a esses cenários. Conta um pouquinho para a gente aí da experiência disso. Aham. A questão da disponibilidade, muitas vezes as pessoas, elas têm medo, né? Elas têm medo de dizer assim, olha, eu tenho que preencher aqui o maior número de horas, eu tenho que estar indicando aqui o maior número de horas que eu trabalhei, porque senão alguém vai estar me medindo. Então, ele é uma métrica complicada, né? Ele gera um pouquinho, às vezes, desconfiança das pessoas, né? E agora, o desempenho também é questão de planejado, né? A qualidade que é interessante também. Se você não estiver fazendo isso muita, não tiver uma boa relação com o time, assim, uma relação de confiança, é muito fácil também de você roubar nessas métricas, né? Muito fácil de você tentar dar uma mascarada ali para melhorar elas, né? Então, as métricas elas têm que ser sempre numa relação de confiança aí para que o pessoal saiba exatamente por que estão medindo, que eles se sintam confortáveis e que eles realmente queiram fazer uma métrica para melhorar, para poder também fazer um serviço melhor, uma entrega melhor. Legal, você tocou num ponto bem interessante, assim, né? Métricas, números, eles moldam o comportamento das pessoas. Sim. Né? Tanto é que o pessoal usa bastante a frase, né? Diga-me como medes e direi como me comportarei. Uhum. Né? Diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Sim. E as pessoas vão adequar o seu comportamento, elas vão entender melhor ali o que está sendo cobrado delas e vão mudar a forma como elas atuam. Né? E é interessante a gente puxar isso de forma saudável. Eu entendi que a sua colocação é puxando mais nesse sentido, né? Sim. De que Exatamente. a gente precisa fazer métricas coerentes, né, para as pessoas poderem trabalharem e entender como que elas são cobradas e, ao mesmo tempo, puxar de forma saudável aquilo que precisa realmente ser feito, né? E quando você não deixa essa situação sustentável e a métrica é fácil de ser manipulada, de ser burlada, algumas vezes o pessoal manipula ao invés de realmente trabalhar melhor, né? Uhum. Exatamente. E um exemplo que eu vi, assim, há um tempo atrás, numa empresa grande, uma pessoa num cargo, assim, razoável, né, trabalhando com PI, na PI foram planejados 102 features e foram entregues 48 features. Quer dizer, muito abaixo, né? Mas eu não sei que mágica que ela conseguiu fazer lá no cálculo, que ela estaria, se fosse no desempenho, ela conseguiu dar 92% de previsibilidade. Eu falei assim, nossa,
a métrica é um perigo, né, porque você consegue ver claramente que não tem, né, não tem como você de 101 a 102 features entregar 48 e dizer que a previsibilidade foi mais de 90%. Mas ela conseguiu. Perfeito. Então, mas o que tem isso atrelado é um bônus. Um bônus Sim. atrelado a essa métrica. Então, ela conseguiu realmente mascarar ali de um jeito, fazer alguma coisa ali que o número deu lá em cima. Então, as pessoas elas não vão levar essas métricas a sério dessa forma. É perigoso a gente atrelar números a bônus, né? Sim. Tanto é que a gente vê, inclusive, movimentos como o OKR tentando desvincular, né, o bônus de metas de trabalho, mas o mercado vai continuar usando de alguma forma bônus e números relacionados a isso, né, sempre. E a gente tem que tentar achar formas saudáveis, né? Da mesma forma como eu falei, tem que ser saudável, tem que ser sustentável, né? Aham. E eu acho que ir trazendo métricas que são mais fiéis ao que realmente acontece na realidade, isso é uma das coisas que eu acho interessante do que você trouxe, por isso que eu falo tanto de eficiência de fluxo. Né? Para você ir bem na parte de eficiência de fluxo, basta você diminuir as esperas, não é? Você não tem que forçar a trabalhar mais, você tem que, na verdade, diminuir as esperas. E diminuir a espera é sempre bom, né? É bom para o cliente, é bom para o cenário, é bom para Sim. o nosso trabalho, né? Exato. E às vezes são até situações bobas, né? A gente pega assim, num ambiente lá que uma empresa, era comum as pessoas fazerem pedidos e saírem de férias, né? Aí o pessoal fazia lá, trabalhava, alterava lá os gráficos e parava, ficava lá 2, 3 semanas parado esperando. Aí o cara voltava, mas o que era mesmo? Aí você via assim, nossa, mas é uma confusão danada, né? Porque então é uma espera e o custo que isso gerava, porque depois ninguém lembrava mais. Daí eles tinham todo um custo para relembrar o que acontecia. E fica E personificado, né? A pessoa que pediu é a única pessoa que consegue interagir com a questão, você não consegue colaborar, né? é, então você tem 1000 formas de você resolver esse problema, né? Você despersonifica, ou você não, se você tiver para sair de férias, não, sei lá, né? 1000 formas de você tentar resolver isso, mas eles tinham muito isso. Eles tinham uma lista de 20 demandas, e isso em janeiro, né? Muita gente saindo de férias. Dessas 20 demandas, tinha umas 10, 11 parados lá, semanas, parados lá um tempão, esperando o pessoal voltar de férias. Não tinha ninguém para validar. Então, e vai gerando, é um desperdício enorme isso. Concordo. Porque você vai chegar lá depois de um mês, você não lembra detalhes, né? Legal. Que outras métricas, assim, você trouxe OLE e eficiência de fluxo, um comparativo, achei até interessante. Uhum. E que outras métricas a gente poderia trazer, assim, que geram comportamentos, assim, que eu acho que a gente está falando bastante de comportamento, né? Uhum. A gente está tentando cada vez mais fazer as pessoas olhar para os números e fazer isso de forma saudável, né? Sim. Mas vamos falar também de comportamentos positivos, né? Por exemplo, quando você estipula metas coerentes, as pessoas correm atrás daquela meta e inclusive buscam colaboração para as pessoas se ajudarem a conquistarem aquele objetivo, né? Uhum. Exato. Juntando agora as duas palestras que você fez, a outra você mencionou Scrum e essa aqui de eficiência de fluxo, né? Uhum. E eu lembro da sua primeira palestra do Scrum, que você coloca como uma das coisas difíceis do pessoal conseguir fazer bem ali no Scrum essa definição da meta, né? Essa definição do objetivo, de realmente para onde o pessoal, a direção que eles estão tomando em relação à sprint, né? Sim, é. Não é fácil, né? Porque o... muitas vezes, assim, eu digo, a gente acha que o cliente, o usuário, ele não sabe o que ele quer, né? E, na realidade, ele sabe o que ele não quer. Então,
Aí como é que você vai transformar o que ele não quer em um objetivo? O objetivo diz o que você quer, mas ele sabe o que ele não quer. Então, fica um vazio ali, no meio ali, e muitas vezes a gente não consegue traduzir isso de uma forma bem eficaz, né? Bem eficaz é complicado. Eu concordo com você que tem diferentes formas aí quando a gente conversa com o nosso cliente, com a área de negócio. Eu já trabalhei com alguns que sabiam exatamente o que queriam, outros que era um pouco mais difícil, né, de extrair deles o que eles realmente queriam. Uhum. E aí a gente vai numa linha muito, se a gente conectar com o que você trouxe de eficiência de fluxo, muitas vezes o que a pessoa está pedindo não é eficiência, não é ser mais rápido, não é entregar mais coisa, é resolver um problema, né? E se a gente consegue colocar no Scrum essa visão do objetivo de realmente resolver o problema e a gente entender melhor esse problema do nosso cliente, eu acho que a gente vai ter mais sucesso. Vai, com certeza. E uma frase que eu estava vendo ontem, né, no livro, da Pop Dick lá, faça entregas tão rápidas que o teu cliente não vai nem ter tempo de querer pedir mudanças, né? Ele vai olhar, ele vai dizer assim, né? Não tem como ficar mudando no meio e dizer assim, você nunca entrega, né? Então, você trabalha numa eficiência de fluxo, aí você consegue entregar rápido, é bom, é legal para o cliente, né? E ele não tem tempo, assim, de fazer muitas invencionistas no meio. Eu tenho medo quando demora demais, aí você ativa a imaginação do cliente. Você ativa, daí ele fala assim no meio do desenvolvimento, tive uma ideia. Mas agora bem no meio, né? No desenvolvimento, daí ele quer mudar tudo. Então, fica. Legal que você conectou os dois, né? Eu estava falando do objetivo de um sprint, o objetivo para a gente alcançar, para a gente resolver o problema. E aí você conectou com a eficiência de fluxo, né? Que se a gente consegue fazer isso rápido, principalmente tirando as esperas, tirando os momentos de pausa, e a gente já consegue resolver o problema que o cliente tinha antes que ele tenha novas ideias, novos desejos, porque essas novas ideias, novos desejos ainda vão estar relacionados ao primeiro pedido, né? Agora, quando Aham. você entrega de uma forma rápida, já resolve o problema, a nova ideia e o novo pedido, na verdade, vai ser para frente, não para trás, né? Não vai ser Sim, exato. mudando aquilo que ele tinha pedido para você, e sim acrescentando uma nova necessidade. É interessante isso mesmo. É bom a gente ter uma eficiência boa para a gente conseguir fazer sempre pedidos novos, sempre pedidos que tragam mais resultado, né? Vai ser mudar é permitido e é recomendável, né? Mas vai ser uma mudança muito mais concreta, né? Muito mais com o pé no chão, quando a pessoa vê. Então você sai um pouco do campo da imaginação, do campo você acaba ficando um pouco mais eficaz, um pouco mais orientado no valor. Que aí o teu usuário, o teu cliente, ele vai ver assim, puxa, realmente está entregando valor, não está resolvendo o meu problema, ou por que não está entregando, né? A eficiência de fluxo realmente é bem bacana. Legal. E tem alguma outra relação que a gente consegue fazer entre as duas palestras ali? Eu consegui ver muito essa visão do objetivo que a gente está tentando alcançar com a eficiência. Você vê como que a gente relaciona a eficiência de fluxo com o Scrum, assim? Como que a gente consegue olhar para os dois? Certo. Uma coisa que, pensando naquele gráfico do CFD, né, que você só vai marcar como pronto lá no final da tua iteração, né, essa é uma questão que o sprint ele gera um pouco, né, ele gera um gapzinho ali no começo, um gap de espera, né, então você planeja agora, só vai começar a trabalhar nesse pedido daqui a uma semana, né, então ele acaba gerando um pouquinho essa deficiência do fluxo no começo ali. Esse é um desafio, né? Porque a pessoa Tá. ela pede trabalho para 2 semanas, né? Isso, só para a gente ter certeza que a gente está falando. Se na É. sprint eu coloquei 5 coisas, eu começo uma, termino, aí depois eu começo a segunda, só que a terceira, a quarta e a quinta estão esperando, né? Vamos esperar.
Então, você está dizendo essa eficiência de fluxo vai reduzindo porque você não começa todas ao mesmo tempo, né? Você não trabalha em tudo ao mesmo tempo. Então, aí você tem que saber como é que você vai trabalhar isso, né? Se você vai colocar um estado ali, ou como é que você vai fazer, ou se você vai realmente medir esse tempo de espera, né? Legal. E se você faz uma sprint grande demais, isso aumenta a sua... piora, né? Aumenta a espera e piora a sua eficiência de fluxo. Né? Se você fizer uma sprint pequena, se você fizer uma sprint só de uma semana, você vai reduzir bastante esse problema. Né? Vai. Tá aí uma relação, né, que a gente pode fazer da eficiência de fluxo com as sprints. Né? Sprints menores geram uma eficiência de fluxo cada vez menor. Né? Sim. Mas o pessoal tem uma dificuldade de diminuir o tamanho da sprint, diz aí. É engraçado, assim, né? Eu já tive trabalhando com 7 times paralelos, né? Aí ficava a cargo deles, né? O time escolhia o tamanho do sprint. Quanto que você quer? Você quer um mês, 3 semanas, 2 semanas? Qual que é melhor para vocês? Teve 5 times que disseram que 2 semanas era bom. Uma semana eles falaram assim, não, uma semana não é legal, 2 semanas é bom. Mas teve 2 times que preferiam um mês. Eles falaram, não, um mês para nós é melhor, porque dá para a gente se planejar melhor. Então você vê também, às vezes, é um pouco da natureza da aplicação, do desenvolvimento que você está trabalhando, né? Porque um deles, por exemplo, mexia com um sistema que tinha que fazer muitos perfis, assim. Então, você faz uma alteração, tem que testar 7, 8, 9, 10 perfis, né? Então, para eles, assim, 2 semanas aqui é muito rápido, é muito ruim. E o time mesmo escolheu um mês. Concordo, e aí por isso que a gente fala tanto de automação, né? Como que a gente consegue ir reduzindo essas questões e melhorando a eficiência do nosso trabalho para depois reduzir o tamanho da sprint, né? Pode até ser que a gente force também, já reduzindo um pouco o tamanho da sprint, para forçar, inclusive, algumas dessas automações. E aí tem que equilibrar dentro do ambiente qualquer estratégia que você vai tomar, né?